O Ministério Público abre inquérito para apurar as causas do desabamento de uma obra do metrô em São Paulo. Ontem uma cratera enorme se abriu na marginal do Rio Tietê, só isso. Só uma das principais vias da cidade de São Paulo, faz ligação com cidades do interior. É o começo também da Via Dutra, né? Ela faz a ligação entre a capital paulista e algumas das rodovias, dentre elas a Via Dutra, que leva ao Rio de Janeiro. Então é muito importante, muito movimentada. Suspeita de que um vazamento de uma galeria de esgoto tenha causado esse desmoronamento. A gente tem mais informações agora, chegando com Narley Rezende. O que você tem de atualização, Narley? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila e os ouvintes da Band News FM. A empresa espanhola Acciona, que é a responsável pela obra do metrô, que foi alagada por esgoto, causando a abertura dessa cratera aqui na marginal Tietê, faz o preenchimento do poço de ventilação e circulação de emergência do túnel do metrô com material rochoso e com argamassa. Até agora, pouco mais de 200 caminhões despejaram pedras e 20 mil toneladas de concreto nesse buraco. No total, são 8.200 metros cúbicos de concreto de alto desempenho despejados por caminhões betoneira. A Secretaria de Transportes Metropolitanos, que é do governo do estado de São Paulo, e a Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado, não deixaram claro se a cobertura do poço de ventilação da linha 6 laranja do metrô da cidade vai também estancar o rompimento da tubulação de esgoto ao lado das obras. Isso porque próximo à cratera ainda é possível observar a circulação, enfim, o vazamento de bastante esgoto por ali. O cheiro é insuportável mais próximo ali da cratera. A tubulação é chamada de interceptor de esgotos, ou ITI-7. Segundo a Sabesp, técnicos da companhia trabalham agora para desviar o esgoto para outros interceptores da cidade. A tubulação do esgoto fica apenas 3 metros acima do túnel cavado pela Acciona e que cruza o rio Tietê. A empresa afirma que a máquina para escavação de túneis circulares, conhecida como Tatuzão, não sofreu danos. Embora o Corpo de Bombeiros tenha afirmado que essa máquina rompeu uma adutora ou o leito do rio Tietê, ontem o secretário de Transportes Metropolitanos do estado de São Paulo, Paulo José Galli, atribuiu o acidente ao rompimento da galeria de esgoto que passa no sentido transversal ao túnel, mas negou que o equipamento tenha causado dano à estrutura. Coincidentemente, o rompimento foi exatamente ao lado da cratera que se abriu da obra da Acciona. O trecho da tubulação de esgoto, que segundo o governo se rompeu, recebe esgoto de 2 milhões de pessoas. Foi inaugurado em 2020. A tubulação faz parte do projeto de despoluição do rio Tietê, que custou já 2 bilhões de reais até agora. Técnicos da Comgás, que é a companhia responsável pelas tubulações de gás natural aqui da região, também chegaram agora há pouco para fazer uma vistoria por aqui. Esses 200 caminhões que já despejaram fazem fila na parte de trás ali do buraco, na rua que fica paralela a marginal Tietê. Aproximadamente 20 caminhões com rochas fazem fila para ir despejando o concreto por ali. A expectativa é de que esse buraco seja tapado até o fim do dia de hoje, já que faltam pouco mais de 6 mil metros cúbicos de concreto para que ele seja completamente coberto e aí evite novos desmoronamentos. Como vocês podem ver na live, o trânsito por aqui na marginal Tietê, que é a principal via de ligação do centro da cidade à zona norte, a via com certeza mais movimentada da cidade, está parcialmente bloqueada com 6 faixas das vias locais, que é aquela paralela à expressa, que é a via central, né? O trânsito por enquanto está fluindo por aqui, embora haja esses bloqueios, vários desvios feitos pela CET, que é a Companhia de Trânsito aqui de São Paulo. Sheila, Carla. Valeu, Narley, obrigada, né? São muitas informações, aliás, sobre uma parte delas, inclusive esse tremendo impacto no trânsito de São Paulo, a gente trata mais para a programação local, mas de todo modo é importante frisar, porque há muitos ouvintes perguntando, nós temos em São Paulo a restrição para os veículos, né? O rodízio municipal de veículos, que veta a circulação a depender do final de placa, dependendo do dia. O rodízio municipal de veículos está suspenso. Todo mundo pode circular de carro hoje, normalmente, amanhã e sexta-feira. Caminhão fretados também, né? Obrigada, Ellen Brown. Então, tá tudo liberado para essa circulação de hoje até sexta-feira. A gente tem mais ainda sobre esse assunto, porque um vídeo do momento do desabamento mostra funcionários ali aos gritos, tentando avisar os colegas para abandonar o canteiro de obras. Sai daí!
parou o alarme lá, caralho. Aperta o alarme lá, a sirene! Aperta o sirene aí, ó o segurança. Ei, segurança! A sirene! Aperta a sirene aí, ó! Aperta a sirene! É assustador, né? Imagina o desespero dessas pessoas Claro. que estão numa parte mais elevada, estão olhando para baixo e vendo aquela água suja entrar. E aí os colegas ali também sem deixar e sem talvez perceber a gravidade do que estava acontecendo ali, né? Então é um vídeo que mostra esse momento de desespero. Ainda bem, somente essas pessoas que tiveram contato com água suja receberam medicação, né? Mas ninguém ficou ferido, ainda bem. Eu não me esqueço, eu trabalhava num jornal em 2007, quando houve o acidente com a linha amarela do metrô. 7 pessoas morreram, uma van foi engolida, né, por um buraco que se abriu ali. Solapamento foi bem parecido com o que houve, só que na marginal do Rio Pinheiros, na Rua do Sumidouro, né, e aí uma van que passava por lá e pedestres também acabaram sendo engolidos e morreram. Você imagina se isso acontece na marginal do Rio Tietê? Ainda bem deu tempo, né, de entender que isso estava acontecendo, as pistas foram isoladas, a parede, né, desse tubo de respiro do metrô, ela não cedeu, então por isso o buraco não aumentou ainda mais, ainda bem também, é um ponto positivo para a gente destacar, que talvez reduza um pouco esse tempo, né, de retomada, esse tempo de reparo, mas a gente não tem ideia ainda de quanto tempo vai levar até que a marginal seja liberada, Sheila. Bom, agora há pouquinho, Narley trazia informação e a gente acompanhou esse trabalho ao longo de toda a madrugada, que foi a tentativa, e a gente ainda não entendeu exatamente qual é a real intenção, qual é exatamente o objetivo, a tentativa de tapar esse buraco, ou de pelo menos conter para que não haja novos deslizamentos, desmoronamentos, porque foram despejadas toneladas ali de concreto. Tanto que o buraco, quando a gente vê a imagem hoje, em relação a ontem, ele está quase todo tapado daqui a pouco, sabe? Porque despejaram esse monte de concreto ali, toneladas e toneladas de concreto. Não se sabe, repito, se para apenas conter novos deslizamentos ou se já faz parte do projeto de tapar completamente. Agora, numa madrugada fizeram isso, então a gente ainda aguarda explicações exatamente sobre o que está sendo feito nesse momento lá. Posso aproveitar e chamar a Ellen Brown? Eu vi que Bora estava falando aqui nessa. da linha amarela do metrô, né, Ellen? Fazendo uma retomada aqui, lembrando desse histórico de acidentes e outras ocorrências nas obras do metrô. Você está aqui justamente para falar sobre isso, né? Para refrescar nossa memória com relação a isso. Exato, porque não dá para dizer que acidente é uma coisa eventual em construção do metrô de São Paulo. Só nos últimos 5 anos, né, no nosso levantamento aqui, a gente teve pelo menos 3 grandes acidentes no metrô de São Paulo. Na obra da linha 17 Ouro do metrô, agora, no mês de janeiro, uma viga caiu na marginal do Rio Pinheiros. Era de madrugada, felizmente, então não houve feridos, mas naquela manhã isso acabou interrompendo, inclusive, circulação de trens da CPTM, que ficaram ali interferidos com a queda dessa viga. Agosto do ano passado, na construção da linha 5 Lilás do metrô, na verdade, uma expansão da estação Santo Amaro, houve a queda de uma estrutura, de parte de uma passarela que estava sendo construída ali. 2 pessoas ficaram feridas, eram 2 trabalhadores desta obra. Junho de 2017, mais uma vez, uma viga do monotrilho caiu aí perto do aeroporto de Congonhas e matou um funcionário que trabalhava na obra, deixou 2 funcionários feridos. E aí em 2007 a gente teve esse grande acidente que a Carla mencionou, que deixou 7 mortos, 79 famílias tiveram que ser removidas de suas casas e em 2016 a justiça absolveu todos os responsáveis pela obra lá de 2007. Tem ouvinte perguntando, quer dizer então que o buraco feito pelo Tatuzão vai ser fechado? É isso? É serviço perdido? A gente não tem detalhes técnicos de como está essa obra nesse momento. O que a gente sabe, né? Alguns detalhes, algumas informações passadas pela empresa, essa companhia espanhola, que é uma das maiores empresas de construção da Espanha, um conglomerado, na verdade, e que venceu o processo aqui de licitação. A gente sabe que essa expansão do metrô, ela está sendo feita por meio de parceria público-privada, né? O governo do estado, que normalmente toca as obras do metrô em São Paulo, mas nesse caso é uma parceria, assim como houve com a linha amarela, também para a administração, né? Está sendo feita essa parceria para construção e também depois a administração da linha 6 laranja vai ser feita com a iniciativa privada. A gente não tem todos os detalhes do que está sendo feito ali. O que é que a gente sabe? Que em dezembro
foi cavado um buraco, um túnel, mas aí numa profundidade muito, muito grande. Ontem a gente estava conversando com o Sérgio Aveleda, que foi presidente, né, do metrô, CPTM, que foi também secretário dos transportes em São Paulo, e ele estava dizendo que é um túnel muito, muito profundo. Então esse túnel que faz a ligação entre os dois lados da marginal do Rio Tietê, que une esses dois poços, né? Tem um poço ali do lado de onde vai ser a estação Santa Marina, que fica na Avenida Santa Marina, e o outro que fica do outro lado da marginal do Rio Tietê. Essa ligação, segundo o Sérgio Aveleda, segundo alguns técnicos, ela não vai ser perdida, não há comprometimento disso exatamente. Isso que está sendo preenchido agora é um duto de ventilação. Isso. E é possível que haja abertura desse duto mais para frente, com outras obras. Isso a gente está dizendo a partir de algumas primeiras informações que foram repassadas e também a partir da observação e análise de engenheiros, porque ali, ó, saber exatamente o que está sendo feito, nada ainda, né, Sheila? A gente está tateando e trazendo as informações confirmadas, pelo menos por enquanto. O que nós sabemos, né, até a partir das informações do governo do estado, também da própria concessionária, a Acciona, responsável pelas obras, é que o que aconteceu foi em um rompimento, né? A gente pode falar numa ruptura na rede de esgoto que houve ali, na galeria de esgoto, inclusive todo esse esgoto está voltando para o rio. Está voltando para o rio. Não que o rio estivesse limpo, né? Porque passa por um processo de limpeza há anos e anos, mas enfim, o esgoto está voltando todo exatamente porque houve o rompimento da galeria ali de esgoto. Mas, de todo modo, como se deu exatamente esse rompimento, esses detalhes ainda não temos. O presidente da concessionária, Acciona, André de Ângelo, negou que o desabamento tenha sido provocado por uma perfuração dessa máquina, né, do tatuzão. Não houve nenhum choque entre o tatuzão, a tuneladora, com as redes, com as coletoras ou adutoras. Não houve nenhum choque. Provavelmente tem a ver com a chuva, com erosões, porque a tuneladora estava a 3 metros dessa coletora. Então não houve nenhum choque. Engenheiro com 40 anos de experiência, especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, que tem nos ajudado muito aqui na condução do noticiário, para entender, inclusive, esse momento, diz que a partir de agora é preciso elaborar um plano para evitar novos danos. O fato é que aquela região, ela não está segura. Então é preciso já fazer um plano para deixar de usar aquela região, porque a qualquer momento a gente pode ter aí o dissabor de ver mais uma sequência de desmoronamento, principalmente com a questão da chuva se intensificando. E esperamos, né, que esteja sendo dada a atenção certa, ao tempo certo, na priorização da vida humana. Pois é. Mas o fato, Sheila, é que essa cratera acabou assustando, né? Muito. Os moradores da região, inclusive Demais. ouvintes aqui da Band News, que na hora em que isso acontecia, entraram em contato para contar exatamente o que havia por ali. Eu moro do lado da obra e eu senti muito cheiro de esgoto e muito cheiro de gás. As empresas já estão liberando seus funcionários. Se eu saí para trabalhar, um cheiro horrível, era insuportável. E quando viu, já não conseguia voltar para casa, tudo interditado, então a gente fica meio preocupada. Todos estão bem apreensivos, sem saber se saem de casa ou não, porque quer queira, quer não, por conta da vazão da água, não se sabe o que pode acontecer. Então estamos preocupados, esperando um posicionamento da Defesa Civil e dos órgãos competentes. Vamos, claro, ao longo de todo o dia, continuar acompanhando muito de perto esse assunto, especialmente na programação para São Paulo também, né, para saber que medidas serão adotadas, se haverá um escoramento, contenção, o porquê dessas milhares de toneladas que estão sendo despejadas ali, de concreto, enfim, para a gente entender direitinho, e um cronograma também, né? Quanto tempo vai levar para que a gente volte a ver essa pista aberta, para que possa, enfim, desafogar o trânsito da cidade. Ontem a gente viu que uma das pistas acabou sendo aberta, a pista central, e na sequência houve novos desmoronamentos. A trepidação da passagem dos veículos, né, ali caminhões passando, e aí eu estava ouvindo a Débora Alfano, estava no ar aqui com o Fábio França, Sheila, exatamente nesse momento em que a pista foi reaberta, e a Débora usou uma analogia perfeita, que é a seguinte: parecia aquele castelinho de areia que a criança monta na praia, e aí tira o baldinho
E quando ele vai se desfazendo, né, quando a umidade passa por ali, ele começa a desmanchar. Era isso que estava acontecendo, né, com a pista central da Marginal. Assustador, e blocos muito grandes, né? A gente fica assustado quando vê essas proporções. José Luiz da Atena flagrou essa imagem, né, ao vivo, do momento em que o trânsito foi liberado na pista central da Marginal, deu no que deu, novos desmoronamentos, e imediatamente depois tiveram de fechar, mais uma vez interromper, mais uma vez o trânsito, inclusive trânsito interrompido até agora ali na pista central, na local, evidentemente, o trânsito interrompido, mas daqui a pouquinho na programação para São Paulo a gente fala mais sobre o nó no trânsito da cidade e esses bloqueios.